Regi, que prazer ter você aqui mais uma vez com a gente nesse Resenha Automotor, agora para falar sobre o 35º campeão mundial de Fórmula 1. Antes de mais nada, tá em boas mãos? Está em boas mãos. E é muito bom a Fórmula 1 ter um campeão novo. A gente sabe que desde Sebastian Vettel em 2010 a gente teve domínio Red Bull e Mercedes, praticamente Vettel, Verstappen, Vettel, Hamilton e Verstappen, teve um intercalado Hamilton ali com Rosberg, mas era Mercedes, e agora temos um campeão novo e de volta a grande McLaren que a gente aprendeu a admirar aí nas mãos de Emerson, nas mãos de Ayrton, lembrando sempre. Pouca gente lembra disso, mas o Piquet correu de McLaren. Verdade. A segunda corrida dele não era uma McLaren oficial, uma McLaren alugada por um cara que chamava Bob Spershott, e patrocínio da Chesterfield, um cigarro que nem existe mais, um cigarro americano, e foi a segunda corrida dele. E a McLaren volta a ser campeã mundial, inclusive o Norris falou isso na entrevista, né? Ele disse: eu me sinto muito feliz, muito honrado de ter devolvido à McLaren um pouco de tudo que eles fizeram por mim. Porque é um cara que foi, assim como o Hamilton também, na época do Ron Dennis, né? Um cara que foi criado aí pela McLaren, né? Passou 16 anos, segundo ele, os últimos 9, principalmente, sob os olhares da McLaren e com o investimento da McLaren para que ele fosse um piloto de alto nível. Sem dúvida. E outra, está de muito bom tamanho. E outra, a McLaren, depois daquele grande erro lá, né, que praticamente teria entregue o campeonato nas mãos do Verstappen, lá no Qatar, né, de não parar naquele safety car, sabendo que era obrigatório dar no máximo 25 voltas com o pneu, ela foi perfeita agora. E perfeita porque ela tinha uma estratégia que tinha várias alternativas, tá? Tudo bem, sacrificando o Piastri, mas que poderia fazê-lo ganhar a corrida, sacrificando o título dele, mas tudo de acordo, tudo programadinho antes, dependeria das alternativas da corrida para o segundo passo, e, enfim, acabou não precisando para o Norris fazer o mínimo que precisava, que era um terceiro, e o Piastri chegar em segundo. O ideal seria que eles pretendiam que tentasse o Piastri chegar, ganhasse a corrida. Aí seria tudo, né? Ficaria ainda mais fácil, né? Porque dobradinha, né? Do primeiro para o segundo são 7 pontos de diferença. Então, essa é a grande vantagem hoje na Fórmula 1. Se você anula essa vantagem do Verstappen, se o Piastri consegue fazer isso, ficaria bom também para a McLaren. Aliás, durante a transmissão, no momento em que a gente tem a ultrapassagem do Piastri para cima do Norris na primeira volta, você chama atenção e fala: isso está com cara de que, não com essas palavras, mas isso está com cara de que está dentro do planejado pela McLaren. E de fato, né, o André Stella, na entrevista pós-corrida, confirmou que eles tinham se falado e tinham combinado que não haveria uma resistência muito grande do Norris para cima do Piastri, porque era jogo também para o Norris ter o Piastri atacando o Verstappen. Sim, claro que era. Primeiro ele atacando o Verstappen. Ele de pneu duro ficou defendendo qualquer adversário que chegasse no Norris. Segundo, quando ele passou, era para tentativa. Como ele estava de pneu duro, que já é estranho, né? Largar um piloto naquela posição, largar de pneu duro, né? Mas ainda assim, o pneu duro, depois de 6, 7 voltas, fica num bom estado, e ele teria condições de atacar o Verstappen, até teve, né? Mas também a Red Bull reagiu bem na sua estratégia, parou o Verstappen na hora certa. Mas vê no final da corrida o quanto o Piastri se aproximou do Verstappen. Não tinha tempo, mas se aproximou muito. E o rádio do Piastri, no momento em que ele passa o Norris, vem a mensagem do engenheiro dele dizendo: ó, vamos lá, vamos ver se você consegue pressionar o Verstappen. Então estava tudo muito bem planejado. Muito. Então, com as várias alternativas. Vamos lá, a última e último caso, ele trocava de posição no finalzinho para o Norris, se o Norris estivesse em quarto, por exemplo, né? Trocava de posição. Ou então, se estivesse em quarto e tivesse um piloto entre eles, o Piastri deixaria os dois passarem, mesmo o adversário e mais o Norris. Ô Regi, vamos falar um pouquinho do Norris, esse novo campeão mundial de Fórmula 1. Eu vejo muita gente já dizendo: poxa, mas é um campeão sem muita expressão, lembra um pouco o Jenson Button, Damon Hill, os caras puxando, Villeneuve.
Eu acho que não está certo, né? Com a temporada que teve o Lando Norris e com o nível de adversários que ele teve, tanto no Piastri quanto no Verstappen. Acho que a gente tende a aplaudir o que ele conseguiu esse ano, né? Eu tenho certeza disso. O Norris deixou a desejar numa parte do campeonato, aquela grande besteira que ele fez no Canadá, né? Imagine que não cabia aquilo, ele tentar passar o próprio Piastri ali apertado junto no muro, pisando na grama e tudo. Não tinha porquê. Era para chegar atrás do Piastri e ponto. Ele já teria sido campeão há mais tempo, né? Se Sim. tivesse acontecido aquilo. Mas o Norris mostrou primeiro essa capacidade de reação, né? Depois de fazer aquilo e andar um tempo bom abatido, tanto que o Piastri, isso é bom que se diga, o Piastri também mereceria o título, porque ele foi o cara que mais liderou o campeonato. Durante 15 etapas ele foi o líder, 15 das 24 ele foi o líder. Então ele também fez tudo por merecer. Aí aconteceu o contrário, né? Ele mentalmente se abateu, ficou 7 corridas sem pódio, você mesmo lembrou disso, e aí ficou numa situação que estava, ou era o Norris ou o Verstappen. Então ele teve que aceitar até essa estratégia da McLaren. Mas o Norris, é muito cedo para se falar isso, que ele é um Button, que ele é um Damon Hill. Desculpe falar de Eu sou um grande fã do Hill, torcia para ele contra o Schumacher lá nos anos 90. Mas é muito cedo. Vamos ver os próximos anos. De repente ele engata aí títulos, Sim. né? Ele está na melhor equipe da Fórmula 1 no momento. Bem, as regras vão mudar, mas é muito cedo falar isso. E é desconhecer o esporte, desmerecer um cara que chegou onde ele chegou, né? Não é qualquer piloto que é campeão mundial de Fórmula 1. E hoje eu vi muito, ontem mesmo e hoje eu vi muitas postagens, muita coisa escrita sobre a carreira dele. Cara, esse menino, desde o kart, ele fez muita coisa, mas Sim. muita coisa. Exato, e se preparou muito bem, né? Enfim, muito bem. chegou naquele momento na McLaren, cresceu junto com a McLaren, fez uma aposta que muitos pilotos não quiseram fazer, não puderam fazer ou não tiveram a chance. O Alonso foi embora da McLaren, enfim, acreditando que dali não saía nada. Posteriormente, o próprio Sainz aceita a proposta da Ferrari e sai da McLaren, era Norris e Sainz ali na equipe. Você já fez as contas de quantas vezes o Alonso saiu de uma equipe? Exato, que depois... Pois é, então... Voltando ao Norris, Thiago, vale lembrar uma coisa super importante que foi lembrado durante a corrida. Eu já estava nos meus planos de falar isso, mas o Zé Mário Dias, inclusive, mandou essa mensagem para mim, que o Adam Norris, num determinado momento, quando ele começou a apostar mesmo na carreira do Norris já nos carros, né? Depois do kart, ele contratou o Felipe Nasser, Luiz Felipe Nasser. O Nasser estava na GP2 e foi um coach importante do Norris. O Norris não esquece disso, como não esquece, fez questão de homenagear no Brasil o Gil de Ferran. Muito legal isso da parte dele. Duas pessoas que foram importantes aí no caminho do Lando Norris, cada um na sua função, né? O Nasser mais na pista mesmo, como coach ali, andando de Fórmula 2 junto com o Lando Norris para ele pegar a mão, e o Gil de Ferran como um grande mentor. Você está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, com o apoio do BRB, o Banco de Brasília. Regi, quero falar sobre o perfil do Norris, porque quando a gente desenha um campeão mundial, se a gente fizer lá o template do campeão mundial, é sempre um cara que é aquele brutamonte, aquele que passa por cima de todo mundo, aquele que não tá nem aí com ninguém, que é um cara que não se abala facilmente, e o Norris é o oposto disso. O Norris, a cada falha que ele cometia, ele falava, não, eu que joguei tudo fora, eu que sou isso, que sou aquilo, e durante muito tempo ele recebeu críticas por conta disso, né? Por conta de ser um cara que abria muito em relação aos sentimentos dele. E chegou a falar, olha, eu quero ser campeão do jeito que eu sou, eu não vou mudar porque vocês querem que eu seja um cara mais, tenha mais malícia, enfim. Eu vou ser como eu sou. E conseguiu chegar lá. Para mim, talvez um dos primeiros campeões com esse perfil.
Acho que muda um pouco também a percepção que a gente tem do piloto de Fórmula 1 e o quanto ele deve ser implacável ou não, né? Nós estamos acostumados a isso, né? A um, a um estilo Verstappen, né? Sim, Schumacher, Como foi o Verstappen, Hamilton, como foi o Senna, como foi o Schumacher, Piquet. Piquet. Mas, de fato, um estilo diferente, mas que, desde que tenha talento, ponto. Tem talento, fizeram um bom carro para ele, se adaptou bem à equipe, pronto, tem tudo para ser campeão. Outra coisa muito importante do Norris, né? Você vê que ele, isso que você falou, o ser normal, se abate, fica mais alegre, mais triste. Teve uma época, teve um momento no campeonato que eu falei, bom, o Norris está perdido, está fora, o cara está fora do baralho, né? O Piastri estava 25 pontos à frente dele, às vezes até mais. E eu sempre lembro disso, Tiago, é muito bom você conversar com quem conhece automobilismo, né? Com quem tem raízes, né? Numa das minhas idas a Floripa, que eu gosto, adoro ir, então eu janto lá com meus amigos, o Guilherme Grillo, o Betinho, Alberto Rodrigues e outros amigos, irmão do Guilherme e tudo. E todos eles são de carro. Sim, Eles disputam rally. Aliás, o irmão do Guilherme e o Guilherme, eles disputam rally há muito tempo e agora eles estão correndo numa categoria que só existe na Europa. Um dia eu vou te mostrar isso, as fotos dos carros. São carros feitos para esses caras que, enfim, vêm do mundo inteiro sim. para gentleman drivers, lógico, para disputar essas corridas. Tem campeonato anual e tudo. E eu, na época, até o Guilherme falou assim, quem você acredita que vai ser campeão? Eu falei, Guilherme, acho que é o Piastri, né? Ele está Sim. mais resistente mentalmente. Ele falou assim, mas o Norris é mais rápido. Eu fiquei com aquilo na cabeça, tem que respeitar. Guilherme Grillo, né, Guilherme? Tem que respeitar. E de fato, cara, depois mostrou que é mais rápido mesmo. O Piastri pode vir a ser. Piastri tem 3 anos de Fórmula 1. Exato. O Norris tem 7, né? 7? Exato. 7. 2019 ele estreou, E né? o Verstappen tem 15. Exatamente. E eu cheguei a traçar um paralelo aqui, não me lembro exatamente com qual dos convidados, do que a gente viu ali, por exemplo, no terceiro ano do Max Verstappen na Fórmula 1, que ele e o Ricardo andavam pau a pau, né? Então, assim, o Verstappen se tornou muito melhor do que foi o Ricardo, mas num determinado momento eles estavam num nível parecido. E eu acho que é o que acontece também com o Piastri. O Piastri pode, como você falou, vir a ser um cara muito forte, mas o Norris nesse ano, nessa temporada, mostrou realmente que tinha um maior equilíbrio. E bacana a gente falar da parte mental, porque é justamente o que todo mundo considerava uma fraqueza dele. E ele chegou a dizer isso, ele falou, eu transformei a minha fraqueza numa fortaleza. Então, a partir do momento que ele entende ali quais são os pontos que abalam ele passou a trabalhar isso e conseguiu, por exemplo, num determinado momento do campeonato, que foi que fez essa besteira lá no Canadá, voltar na corrida seguinte em Mônaco, dominar, mandar no fim de semana e recuperar aquela confiança para seguir o resto do ano competitivo. A gente estranhou, né, quando ele deu aquela reportagem para a revista Vogue, Sim, né? sim. Tudo bem, era uma revista não especializada, uma revista de moda, tudo que ele falou, que o campeonato, o título mundial não era tudo na vida dele. A gente falou assim, um campeão, um pretenso campeão mundial não pode falar isso. Mas pode sim, claro que pode. Ele mostrou que o cara normal é isso. Duvido que não tivesse uma importância tão grande na vida dele. Mas ele falou, tirou um pouco da pressão em cima dele e tá aí, cara. Ele é isso, ele é um cara normal, um cara que tem mãe e pai nas corridas sempre, você vê a adoração deles, né? Por quê? Porque o pai, o Adam Norris, viveu no automobilismo sempre, com equipe de kart, ele foi dono de equipe de kart, eles têm um ótimo poder aquisitivo, então fez o Norris treinar lá em Portimão, era a base assim, de treinamento, saía da Inglaterra para ir treinar lá durante muito tempo, e a mãe acompanhando. Você viu a emoção dos dois na conquista do título, principalmente da mãe. Sim, Né? sim. Principalmente Dona Cissa Norris. Cisca Norris. Adam Norris e Cisca Norris. Outra coisa,
Eu nunca tinha visto a namorada do Norris. Eu acho que ele nunca tinha levado. Ela não aparece muito, mas já tinha ido, sim, em algumas corridas. Margarida Corseiro, né? Uma atriz portuguesa. Ela aparece em algumas corridas, sim. E também é uma pessoa que ele diz que foi muito importante para ele, né? Ele é uma pessoa no outro estilo, assim, dos campeões que a gente conhece, né? Mas aí, talento resolve a situação. Você acompanhou aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme mais um corte especial falando de automobilismo. E se você quiser conferir o conteúdo na íntegra, é só acessar o link que está aqui ou então no nosso card.